Muito querida, companheira da casa, a Vânia de Saepes. Boa noite a todos. Hoje a nossa reflexão é baseada no Livro dos Médiuns, no capítulo 1, na segunda parte, e são os itens de 53 a 59. E o título do capítulo é Das Manifestações Espíritas, da ação dos espíritos sobre a matéria. Então a gente sabe, né, que o livro dos médiuns é um livro de estudos. Então, a gente não vai fazer um estudo como se fosse o livro dos médiuns, realmente, mas a gente vai pensar em que essas informações que nós temos no livro dos médiuns podem ajudar a nossa vida, podem nos ajudar. E que essas informações podem até mudar a maneira como nós vivemos. Porque é importante saber, né, como os espíritos atuam sobre a matéria. E o que nós estamos fazendo com todas essas informações que o livro dos médiuns nos traz. Então, Kardec, né, fez essa pergunta justamente na metade do século XIX. A alma, depois da morte, pode manifestar-se aos vivos? E a quem que ele fez essas perguntas? Ele fez essa pergunta e muitas outras aos espíritos, que trouxeram a resposta. Então, a partir do século XIX, né, nós temos assim, mais outras informações que nós não tínhamos antes. E aí, recebi essa semana, pela internet, um gráfico que eu achei muito interessante, falando sobre informação. E aí, vamos nos voltar no tempo, né? E pensar que tipo de informação nós tínhamos no século I de Cristo. Talvez muito poucas, né? Porque tudo era passado através da linguagem oral. Porque poucas pessoas eram alfabetizadas, poucas pessoas sabiam ler e escrever. E onde se escrevia? Em papiros. Então, as informações eram muito poucas. Nós tínhamos realmente muito poucas informações. E aqueles espíritos reencarnados daquela época tinham um desenvolvimento intelecto-moral muito pequeno. A nossa inteligência era muito pouco desenvolvida, porque nós vamos adquirindo mais inteligência à medida que a gente vai reencarnando. E, através desse embate com a matéria, através dessas experiências que nós vamos vivenciando, nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência e, a reboque, vamos desenvolvendo também a nossa moralidade. Então, continuando esse gráfico, ele fala que o conhecimento... Então, para quem está nos outros andares e não está vendo bem, né, o que eu desenhei aqui foi só 5 pontinhos, né? E aqui o que eu vou desenhar aqui, o que é conhecimento, né? Conhecimento é essa sua capacidade de conectar essas informações, fazendo sentido para você. Você ganha conhecimento a partir do momento que você pega as informações e une essas informações. Ah, isto é isso. Você conecta uma informação com a outra. Vai fazer sentido para você. E o terceiro gráfico é da experiência. O que é a experiência? É você ter essas conexões e ela sai de você. A experiência é você vivenciar esse conhecimento, que na verdade é a sabedoria, né, gente? É você pegar a informação, reter o conhecimento e utilizar esse conhecimento de uma maneira sábia, de uma maneira que você possa modificar as suas experiências de vida. E é isso então que a gente pensa, né? Essa época que nós estávamos reencarnados lá com Jesus,
Aí vai ser uma piadinha, mas é mais ou menos a mesma coisa. A gente tinha 2 neurônios, né? Tico e Teco, né? Então a gente conectava assim, né? Só podia conectar isso, mais nada. Então, a nossa experiência era muito pouca. Né? E aí nós temos um fenômeno, uma coisa que aconteceu que mudou a história da humanidade. O que aconteceu? Jesus veio nos visitar. Ele veio trazer uma mensagem de Deus. Ele veio em missão à Terra. Ele veio nos ensinar a grande mensagem: viver o amor. Mas essa mensagem não pôde ser compreendida pela grande população. Por quê? Né? Nós ainda não tínhamos essa percepção das coisas. E o que aconteceu então? Jesus foi crucificado. E se a história de Jesus tivesse acabado aí, nós hoje talvez não estivéssemos falando de Jesus. Porque o que aconteceu que mudou a trajetória da humanidade? O que foi que aconteceu? Jesus apareceu depois de ter sido crucificado. Ele foi deixado no túmulo, como na época se fazia, se colocava numa caverna, se tampava com pedras. E aquelas pessoas que estavam ali presentes na sua crucificação se dispersaram. Mas uma pessoa ficou. Ela queria estar ali presente e fazer o quê? Maria de Madalena. E Jesus, então, ela estava ali, consternada, sofrendo muito, e alguém aparece e começa a conversar com ela. E esse alguém é nada mais, nada menos que Jesus. Então, Jesus apareceu para Maria de Madalena. Jesus apareceu para outras mulheres que estavam também, 3 mulheres que estavam durante a crucificação. Jesus apareceu para os discípulos que estavam caminhando e indo para Emaús. Ele começou a caminhar com eles e a conversar com eles. Como Jesus aparecia? Exatamente como ele era. Essa aparição dele é que fez com que tudo se modificasse. E ele aparece também para os 7 apóstolos no Mar da Galileia. Ele aparece também para uma multidão de 500 pessoas, para que ninguém tivesse dúvida de que havia vida após a vida. E ele aparece a Tiago, aparece a Paulo, aparece a Estevão, e aparece a João na ilha de Patmos. Então, Jesus aparece para muitas pessoas. E embora, na época, não houvesse uma maneira de difundir esse fato, a verdade é que a notícia se espalhou. A boa nova se espalhou. E quem está lendo o livro do André Marinho, Quem Foi Jesus, ele diz categoricamente lá: sem ressurreição não haveria sequer cristianismo. Sim. E também no livro muito importante de Hermínio de Miranda, que se chama Cristianismo, a Mensagem Esquecida, é um livro sensacional, que ele analisa por que o cristianismo é uma mensagem esquecida. Porque houve muita modificação nos evangelhos. E também André Marinho trata disso, né? Então, ele diz, sem ressurreição, ele coloca entre parênteses, leia-se sobrevivência da alma, né? Não há cristianismo. Mas então, essa notícia, essa boa nova, se expandiu de uma maneira fantástica. Gente, vocês podem imaginar isso? Não tinha internet, não tinha jornal, não tinha livro, não tinha telefone, não tinha telégrafo, não tinha nada. Mas
Paulo de Tarso, por exemplo, viajou quase todo mundo conhecido. Não tinha avião, não tinha trem, era a pé, era a cavalo. Então, a gente vê, né, como é que essa notícia se expande dessa maneira, apesar da informação ser muito pouca, o conhecimento era muito restrito, mas essa experiência se difunde em todo mundo conhecido e ela vai transformar o mundo. Ela derruba o Império Romano. Ela divide a humanidade entre antes e depois. Então a gente vê que foi obra de Deus. Porque não havia meios, né, conhecidos como hoje a gente tem. E é importante ver que nós não tinha tecnologia, não tinha nada. E como é que isso, então, modificou o mundo. Mas o povo à época não podia entender isso. E isso ficou como sendo um milagre de Jesus. Jesus apareceu com o seu corpo e ainda mostrando as suas chagas. Milagre. Porque não havia explicação para isso. Como explicar que Jesus aparecera para tantos? Né? Então, essa aparição de Jesus foi muito importante porque toda a mensagem dele é baseada na vida após a vida. Ele veio nos mostrar, o recado foi esse: a vida após a vida. Esse reino dos céus irá ser construído por cada um de nós. Então, se há vida após a vida, a mensagem dele fazia sentido. Porque senão não faria sentido. Porque tudo que ele fala é uma promessa de futuro. Quando nós vemos as bem-aventuranças, o tempo verbal usado é futuro. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E assim vai, todas as bem-aventuranças, futuro. Que futuro é esse? É a vida após a vida. Essa é a grande promessa dele. E aí vemos, né, que agora, vamos dar um pulo 18 séculos depois e pensar, né? Informação. Bem mais, né? Com certeza nós tínhamos no século XVIII muito mais informação. Mas pensar também, por exemplo, que nós estávamos na época que as pessoas se comunicavam pelo telégrafo. Não havia telefone, não havia celular, não havia nada disso que a gente conhece hoje. Então, a grande informação que nós temos, né, que modificou para nós de uma maneira espiritual essa grande informação que veio, foi a grande invasão organizada dos espíritos que nos trouxeram, então, novas informações. Kardec, então, pegou essas informações, fez as conexões e trouxe, através da experiência dele, uma nova maneira de ver o mundo. Explicações. Como, então, esse espírito vai se comunicar com a matéria? Como o espírito pode atuar sobre a matéria? Ele perguntou aos espíritos. E aí poderíamos entender como é que Jesus apareceu para os apóstolos, como ele pôde aparecer com aquele corpo igual ao dele, como ele pôde falar, como ele pôde comer, como ele pôde entrar num quarto com os discípulos, como ele pôde desaparecer de repente. Tudo isso, então, começou a fazer mais sentido. Porque, então, publicado o Livro dos Espíritos, lá na pergunta 27, quando Kardec pergunta, né? Como pode atuar o espírito sobre a matéria? Os espíritos respondem: há 3 elementos gerais no universo: Deus, o espírito e a matéria. Nós já podíamos dar conta dessa informação, porque já havia ciência. As ciências já eram conhecidas, a química, a física. Então a gente já podia compreender, fazer as conexões e utilizar essas experiências. E aí
Deus, espírito e matéria. Então, logicamente, o básico da doutrina espírita é a concepção de Deus. Se nós não tivermos essa crença em Deus, saber que tudo existe e que Deus está no comando de todas as coisas, nós realmente não teríamos como entender. Espírito. O que é esse espírito? Kardec, então, também pergunta aos espíritos: é uma centelha? É uma chama? É alguma coisa que não tem forma? Como entender isso? Então, os espíritos também nos trazem a trindade: corpo, espírito e alguma coisa precisa fazer essa intermediação. Mas esse conceito já existia há muito tempo. Já veio desde Pitágoras, desde os gregos antigos, que estudavam isso e tinham a ideia de que realmente existia alguma coisa para fazer essa intermediação. Os egípcios, Pitágoras, Aristóteles e Paulo de Tarso também já falava sobre isso. E então, o conceito já existia. E Kardec trouxe, então, uma palavra para designar isso. Essa intermediação se chamaria perispírito. Por quê? Estaria em volta do espírito, alguma coisa que não tem forma, para poder dar forma. Então, como é que esses espíritos aparecem para nós? Através desse espírito revestido de um perispírito. E aí, então, essa intermediação é feita. Então, a conclusão é: o espírito pensa, sente e quer. Então, como é que se faz a intermediação para o nosso corpo? E Kardec pergunta, então, o que é esse perispírito? E a resposta dos espíritos dela é: intermedia todas as sensações que o espírito recebe. Então, ele está aqui recebendo todas as sensações e emoções do mundo externo e ele transmite. Então, tem esse duplo papel de receber, de transmitir a vontade desse espírito para o exterior e atuando sobre os órgãos do corpo físico. Então, por exemplo, se eu sinto isso aqui quente, imediatamente eu mando essa resposta, né, dessa sensação de quente para através do todo o meu corpo físico, para o meu perispírito e meu espírito, que recebe essa mensagem e, logicamente, manda de volta através do perispírito para o meu corpo físico, tira a mão. Isso se faz numa fração de segundos. Da mesma forma, se o espírito quer alguma coisa, se eu sinto no meu corpo físico uma necessidade, por exemplo, de beber água, então vem essa vontade através do nosso perispírito para o meu corpo físico e eu vou beber água e saciar a minha sede. Então eu preciso ter sempre essa intermediação, porque a matéria, para atuar sobre a matéria, ela precisa de um elemento que é semimaterial. E aí vem a pergunta 94 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta: mas de onde tira o espírito o ser invólucro, o semimaterial? De onde é tirado esse perispírito? E os espíritos respondem: do fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal, ele tem uma característica muito interessante, porque ele tem uma imponderabilidade, ou seja, ele não tem matéria, ele está num nível de vibração, mas ele tem outro nível de vibração, que é a ponderabilidade, ou seja, a matéria. E nesse meio termo nós temos o perispírito, que é então um fluido que é magnético, que dá também origem aos fluidos elétricos. E na Gênese nós temos que o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva.
e é onde se encontram dispersos todos os elementos materiais, fluídicos e vitais de todo o universo. Então, existe no estado de pureza absoluta e no estado de ponderabilidade, que nós conhecemos a matéria. Então, na Gênese, no capítulo 14, que fala muito sobre o perispírito, que fala sobre todas essas atuações da matéria, fala que o perispírito é uma condensação do fluido cósmico universal em torno de um foco de inteligência ou alma. Então, ele é o veículo de todos os nossos pensamentos e de todos os nossos sentimentos. Então, hoje nós temos no século XXI muito mais informações, muito mais informações. Nós estamos bombardeados, na verdade, por um monte de informações. Mas muitas das vezes nós não conseguimos fazer essa conexão de tanto que recebemos de informação no dia a dia. Então, agora, por exemplo, no celular, já estou até tirando o som, porque tem horas que vem uma mensagem atrás da outra, uma foto atrás da outra, um vídeo atrás da outra. Pi, 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 pi. Isso enlouquece a gente, né? Você está dormindo e as pessoas, né, têm hábitos diferentes dos seus. Você dorme às 11, mas tem gente que só dorme à 1. Aí você começa, o celular está lá, fica pi, 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 pi. Falei, meu Deus do céu, o que é que chegou aí? Você fica curiosa para saber. E realmente tem umas informações interessantes, muito boas. Mas se você ler 1h da manhã, quando você acorda no dia seguinte, às 6, já tem 200 mensagens, né? Aí você também está curiosa para ver outra vez, vai lá ver as mensagens. Meu Deus do céu, 200 mensagens. Será que eu vou ver antes de levantar? Aí você começa a ver que você está viciado no celular. Porque você não pode dormir sem ver. Você acorda no meio da noite que fez pipi, 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 e antes de você levantar da cama, você já está vendo o celular para ver que informação você tem ali. Então, a pergunta é, o que nós fizemos com essas informações que foram trazidas no século XIX para nós? Nós já sabemos que o perispírito faz essa intermediação. Nós sabemos que nossos sentimentos e nossos pensamentos interferem nesse perispírito. Nós sabemos que, se eu tenho bons pensamentos, se eu tenho um bom sentimento, se eu sou uma pessoa amorosa, se as coisas, os reveses da vida que acontecem, eu consigo administrar isso de uma maneira amorosa, eu vou ter saúde física. E, logicamente, se eu tiver maus pensamentos, maus sentimentos, eu vou acabar adoecendo. E, na verdade, amanhã temos esse encontro de medicina espiritual que vai falar justamente isso. E é importantíssimo saber o que é perispírito, porque por que adoecemos? Precisamos saber por quê. E amanhã vai ser dada uma resposta, né? Porque, através do estudo, nós vemos o que nós podemos fazer com todas as informações que nos são trazidas do plano espiritual, que são tão importantes para nós. Porque, na verdade, há ainda pessoas que ainda não conseguiram ter acesso a essa informação e acreditam ainda que morrem, que a vida acaba aqui. Que ao morrer não existe mais nada. E nós sabemos que não é assim. A vida continua porque Jesus já nos havia falado disso. Ele apareceu, ele demonstrou que realmente nós conseguimos viver, não morríamos. E a ideia da reencarnação também ficou fora dessa mensagem de Jesus, porque o cristianismo, ao se tornar catolicismo, a religião universal institucionalizada, retirou a reencarnação. E nós ficamos, então, sem saber o que era a reencarnação. E a ideia veio ser trazida novamente, não era um conceito novo. Reencarnação é uma ideia que já se traz, o povo antigo já sabia muito bem disso. Mas como é que a gente vai entender melhor essa coisa do
perispírito. E é muito interessante porque Hollywood também já nos ajudou muito, quando trouxe aquele filme Ghost. Acho que todo mundo viu, né? Então, naquele filme é muito interessante porque mostra exatamente ao vivo e a cores o que a gente tem dificuldade de entender, né? Então, vamos recapitular o filme, né? Está lá o casal que sai do teatro e eles são assaltados. De repente, você ouve um tiro. Você ouve um tiro e Sam cai no chão. E você vê imediatamente ele se levantando, indo correndo atrás do assaltante. Então, naquele momento, você custa entender o que está realmente se passando, né? Porque ele se levanta e sai correndo. Mas logo depois, essa ideia fica confusa para nós que estamos assistindo ao filme, mas fica muito mais confusa para ele. Por quê? Porque, de repente, a gente vê que ele sai correndo atrás do assaltante, mas a gente vê o corpo dele lá no chão. E a gente percebe, então, que aquele que está correndo é o espírito dele, revestido do seu perispírito, exatamente igual a ele. E a gente vê que duas pessoas saem correndo tentando ajudar aquela situação. E essas pessoas passam por ele e atravessam ele. E a gente vê, então, que ele não tem mais a ponderabilidade da matéria. Que ele é invisível, ninguém o vê. E aí, para nós, que somos espíritas, nós entendemos muito bem o que está acontecendo. Talvez para as outras pessoas que não sejam, a coisa fica muito confusa. Mas para ele, e acontece com todos os espíritos que desencarnam, somente numa situação assim de violência, a confusão total. E você não compreender o que está se passando. Ele volta e vê que ela está chorando sobre um corpo que é igual a ele. Como assim? Eu sou o duplo dessa pessoa? Então ele percebe que ninguém o vê, ninguém o ouve, mas ele continua a pensar, a sentir, a querer. Ele continua vivo. Mas é uma coisa muito confusa, e é confusa para todos nós, principalmente porque nós temos um corpo exatamente igual ao outro, só que diferente. Não existe mais a ponderabilidade da matéria. Então, aos poucos, o espírito vai começando a entender o que se passa com ele. E ele percebe, então, que ele perdeu o corpo físico, mas continua vivo. Isso, às vezes, para muitos espíritos, é uma grande surpresa. E eu acho que é uma surpresa bem agradável. Vocês não acham? Né? Porque a gente tem medo disso, né? Como é que pode? Vai acabar tudo. Tudo que eu construí, tudo que eu fiz, tudo que eu consegui de informação, de conhecimento, de experiência, de sabedoria. Tudo isso vai ser perdido? Não. Eu sou uma individualidade conquistada através de diversas reencarnações. E aí, é muito importante nós pensarmos dessa importância, né, do perispírito, porque Kardec frisa bem isso quando ele fala no Livro dos Médiuns, uma coisa muito importante, diz assim: esse agente misterioso, imperceptível, que desempenha tão grande papel na economia orgânica, falando sobre o perispírito, ainda não é levado muito em conta nos fenômenos fisiológicos e nos fenômenos patológicos. Sim, porque se o perispírito é esse veículo de comunicação, né? Se nossos sentimentos e pensamentos influem sobre ele,
nós vamos causar doenças sobre eles. Então, a doença, né, nos domínios da mediunidade, está falando sobre isso. André Luiz nos fala que a doença, como resultante do desequilíbrio moral, sobrevive no perispírito. Então, eu sei que o que eu causar de maus pensamentos e maus sentimentos, e péssimas emoções ao meu corpo físico, vai estar registrado no meu perispírito. E esse espírito guarda essa memória. O que vai acontecer? Eu perco meu corpo físico. E aí todo mundo pensa, como a ideia ficou, né, com Jesus de que, apesar de existir vida após a vida, a coisa do desenvolvimento moral ficou meio perdida e ficamos com a ideia de céu e de inferno, nós perdemos a percepção disso, das consequências dos nossos atos. E como nós levaríamos essas doenças, porque nós falamos de reencarnação, falamos que existe vida após a vida, essas doenças sobrevivem no nosso perispírito. E a doutrina espírita sempre nos trazendo mais informação, mais responsabilidade. Ela também nos fala que nós temos no perispírito registrado tudo isso. Mas quando nós reencarnarmos novamente, nós traremos também no próximo corpo físico essas marcas. Então a gente vê, né, por exemplo, na reencarnação de Segismundo, como fica bem claro que os espíritos mentores falam para ele, você vai ter, depois de uma certa idade, problemas cardíacos. Por quê? Porque ele trazia uma marca nesse perispírito, porque ele havia cometido um erro muito grande. Não vou dizer qual foi, vocês leem o livro, né, porque vocês terão lá a resposta. Então, não, pois é. Então, em ação e reação, André Luiz nos diz o seguinte, no plano físico, muitos de nós supunhamos que a morte seria ponto final dos nossos problemas, enquanto outros muitos se acreditavam privilegiados da infinita bondade por haverem abraçado atitudes de superfície nos templos religiosos. Admitimos que a transição do sepulcro fosse lavagem maravilhosa, liberando o espírito, mas nós ressuscitamos no corpo sutil de agora com os males que nós alimentamos em nosso ser. Então, informação não nos falta. O que nós precisamos é fazer essa conexão e vamos refletir para ver em que isso pode ajudar a nossa vida. Porque, na verdade, não é só a doutrina espírita que nos está trazendo isso, porque a medicina moderna já está fazendo essa conexão, né? Foi publicado um livro muito interessante, de um médico, que ele, na verdade, ele estuda essa relação, ele é um médico da medicina de estilo de vida. Interessante isso. E ele escreveu Os 7 Inimigos do Coração, Dr. Luiz Fernando Sela. E ele escreve que, ao pensar nos riscos do infarto, das doenças do coração, na maioria das vezes as pessoas relacionam com excesso de gordura, sedentarismo, fumo, hipertensão, diabetes, colesterol alto, enfim, as causas mais comuns que são divulgadas. Todos deveriam estar atentos para elas. No entanto, há muitas outras que provocam os mesmos perigos que muitos nem sequer imaginam. E aí ele lista os 7 inimigos que nós temos que lidar com eles. E ele elencou a raiva, a ganância, a inveja, o egoísmo, a mentira, a culpa, a vaidade. Vejam bem, o médico trata das ciências e ele já chegou a essa conclusão. Só que a ciência, a medicina, acaba na morte. E nós sabemos que isso vai trazer consequências no plano espiritual.
o nosso perispírito irá ter tudo isto plasmado nele. E quando nós reencarnarmos, volta tudo novamente. Então, às vezes, nós não entendemos, né? Nossa, eu tenho problemas respiratórios, isso é isso, mas nunca fumei. De onde será que vem isso? De onde será que vem isso? Né? Nós nos questionamos. E a medicina tradicional chinesa, desde muito, né, já nos fala dessa relação entre os pensamentos, as emoções, os sentimentos, sobre os órgãos do corpo físico. Então, a tristeza, por exemplo, vai causar danos no pulmão, o medo no rim, por aí vai. Então é importante, né, esse estudo de amanhã, porque nós vamos entender por que nós adoecemos. E aqui foi um breve en passant, assim, que nós podemos trazer para vocês, né? E tem uma história que eu contei há pouco tempo numa palestra e achei interessante da gente relembrar essa história. Né? É a história de um carpinteiro, excelente profissional. Mas ele queria se aposentar. Ele então fala para o seu chefe: patrão, já trabalhei muito, estou cansada, vou me aposentar, preciso ter uma vida mais calma. Logicamente que esse salário vai me fazer a maior falta, mas eu preciso me aposentar. Aí o patrão disse assim: mas olha, tenho um pedido para você. Eu queria que você fizesse a última casa. Ele, tá bom, aceitou o desafio. E ele começou a construir a casa. Mas, gente, o foco dele já não estava mais naquilo. Ele só estava pensando na aposentadoria, nas férias que ele ia tirar perenes, que não ia fazer mais nada, não ia precisar mais trabalhar. E aí ele pegava material de segunda, um dia ia, outro dia não ia, fazia a casa de uma maneira que ele nunca tinha feito antes. Foi uma casa muito mal feita, muito mal feita. E aí, então, o patrão disse para ele: acabou a casa? Aqui estão as chaves da casa. A casa é sua. Ele ficou muito envergonhado. Mas essa casa é minha. Meu Deus, que casa é essa que eu vou ganhar? Que casa mal feita. Se eu soubesse, teria feito diferente. E aí a conclusão dessa história, né? Isso acontece conosco. Né? Nós construímos a nossa vida de maneira distraída, reagindo mais que agindo, desejando colocar menos do que o melhor. Né? Nos assuntos importantes, nós nos empenhamos no nosso melhor esforço. Então, em choque, nós olhamos para a situação que criamos e vemos que estamos morando na casa que nós construímos. Se soubéssemos disso, teríamos feito diferente. Pense em você como carpinteiro. Pense sobre a sua casa. Cada dia você martela um prego novo, coloca uma armação, levanta uma parede, construa sabiamente. É a única vida que você construirá. Mesmo que você tenha somente mais um dia de vida, este dia merece ser vivido graciosamente e com dignidade. Na placa grande da parede está escrito: a vida é um projeto de você mesmo. Quem poderia dizer isso mais claramente? Sua vida de hoje é o resultado das suas atitudes e escolhas que você fizer hoje. Esse carpinteiro não sabia. Nós sabemos. Vamos utilizar, então, essas informações que nós temos, fazendo essas conexões, tendo essa experiência para utilizarmos, para construirmos uma nossa casa linda, bonita, que nós não vamos nos arrepender de termos dedicado tanto tempo ao construirmos a nós mesmos.
Boa noite a todos.